news também sobre a demissão do Sampaoli. Pedro Abílio está aqui para falar de reforço. Chegou o novo reforço atleticano, inclusive. Chegou o reforço e o treinador não está aí para receber, né? Chegou o reforço para um time que está sem treinador nesse momento. Marques, a sua interpretação da demissão, ou como quer aí que aconteça, sei lá, comum acordo. Normalmente a moda agora é falar do comum acordo. Para você, a interpretação que você faz da interrupção do trabalho do técnico atleticano. Ô, Cirilo, no futebol, uma das situações mais difíceis é essa tomada de decisão. Se está na hora de mandar embora, se a gente segura mais um pouquinho para dar continuidade. Essa decisão, ela é muito de quem está ali no dia a dia. E ter esse feeling, né? Pô, se a gente deixar, será que vai andar? Pelo visto, não, né? E olhando de fora, meu velho, assim, a gente vê um time do Atlético que não evolui. Principalmente na fase defensiva. Na fase defensiva, a gente já trouxe aqui no primeiro bloco. Cara, é um time muito desorganizado. E não é de ontem, não. É de todos os jogos para trás. Né? O São Paulo é verdade. O ano passado, quando ele chega, ele faz uma linha de 5 ali atrás, ele estanca um problema. Mas esse ano é um time muito desorganizado, inseguro. Os caras não diminuem o espaço. Enfim, é uma montanha de problemas, entendeu? Então, acho que a mudança ela vem justamente também para estancar alguns problemas, né? Alguns atletas que foram contratados a peso de ouro não estavam tendo as suas oportunidades. Eu acho até que, de repente, não foi com o aval do seu treinador, né? E sendo isso, são ativos do clube, precisam performar, precisam estar dentro do campo para jogar, né? São ativos que você vislumbra um futuro importante para eles, de retorno financeiro também. E são circunstâncias, meu velho. Agora é chegar logo, tomar essa decisão o mais rápido possível, terceira rodada de Campeonato Brasileiro, retomar o trabalho e dar um andamento importante para essa equipe ao longo do Campeonato Brasileiro. Fabrício, como é que você observou essa interrupção de trabalho do lado atleticano, hein, Guerreiro? E aí eu volto até a falar, né, das coincidências, né? Que, cara, depois de 5 meses de trabalho aí do Sampaoli, né? Realmente, né, os resultados aí, os números aí que o Simões acabou de trazer, o Pedro Abílio, se eu não me engano, né, trouxe mais cedo, e não são bons, né? Não são bons e acaba que é um projeto, como tu falou, né? Acaba por ser desastroso, né? Porque você faz um contrato até 2027, e aí você tem que mandar embora agora, depois de 5 meses de trabalho, é ruim. É um momento muito difícil, né? Como o Marcos estava falando. E aí vão trazendo para o lado do Cruzeiro, se a coisa não andar, se o resultado não começar, também a tendência é que seja essa. E aí que você imagina, como é que fica a cabeça do Pedrinho, como é que do diretor. Se foi ruim pro Atlético, se é um projeto desastroso, você demitir com 5 meses, que o projeto era até 2027, você imagina com 1 mês, 2 de trabalho do Tite, por exemplo. É uma decisão, você imagina como é a cabeça da família. Sabe, porque, queira ou não, é dinheiro jogado fora, né? Sabe, o Pedrinho não é bilionário porque ele fez desfeita do dinheiro. Sempre teve muito cuidado com o dinheiro dele, sabe? Então, é horrível. É um momento que ele traz impacto em todas as áreas do clube. Seja nos funcionários, seja nos jogadores, né, Marcos? Pô, o jogador que tá jogando não sabe o outro que vai chegar, se ele vai ser preferido do cara. O que não tá jogando fica feliz, beleza, né? Tem uma oportunidade. Mas você não sabe como vai ser o dia a dia. Além da parte de treinamentos que vem, são todos estímulos diferentes, que o nosso corpo, assim, ó, é impressionante. Como a gente... É horário, estímulos de treino, tudo o nosso corpo se adapta. E aí entra naquela rotina. Quando vem, muda um negocinho, o corpo sente, mais semanas de novo para adaptação. Mas é o que o Marcos falou, né? Decisão foi tomada e agora é buscar um outro quanto antes. Ô Fabrício, e a bola, né, cara? Futebol, a bola. Resultado... Não tem jeito. Desempenho. Às vezes você tem um resultado, você ganha um jogo apertado ali, 1-0 espremido, tomando um sufoco. Desempenho ruim, mas é o futebol. Você toma um sufoco e ganha de 1-0. Resultado. Às vezes você joga pra caramba, amassando o adversário, perde o jogo. Desempenho, Agora os dois, caminhando separado, desunido nessa hora, você não tem resultado, você não tem desempenho. É difícil, cara. Era um horizonte difícil para você ver uma melhora, entendeu? Já são 10 rodadas, né? São 10 jogos na temporada. Foram 2 lampejos ali, né? Cruzeiro e Palmeiras. Mas cadê aquele jogo, né? Que nunca mais o torcedor atleticano encontrou no seu estádio. Então, velho, resultado e desempenho.
Um completa o outro, e se os dois não andam junto, meu velho, é inevitável, infelizmente é inevitável. Pediu a palavra, Fabrício? Agora já esqueci. Tá tudo bem. Tô ficando velho. Então tem o que eu ia falar é o seguinte: lembrou? é que o São Paulo, que contou o São Paulo, que ajudou muito, foi a torcida que queria muito o São Paulo no Atlético de novo, né? Isso ajudou ele a ficar, porque os resultados do ano passado foram ruins, né? Principalmente aquela derrota na final da Sul-Americana. Diferentemente do Tite, né? Que a pressão, ele já veio com a rejeição e aumenta cada vez mais, né? Deixa eu informar um gol do Santos, gol do Tassiano, 1-1 Atlético Paranaense e Santos. Nesse momento temos já 31 minutos do primeiro tempo. Começou no Maracanã, Fluminense e Botafogo 0-0. Ô Simões, vamos avançar para o próximo passo. O que é ideal nesse momento, hein? Para dar uma amenizada em um prejuízo que é inevitável num projeto interrompido em fevereiro após 3 rodadas do Brasileiro, Simões. Cirilo, olha, a situação não é tranquila. O que eu penso é que o Atlético, e isso aí é um modelo, pelo que a gente percebe, pelo que a gente tem de notícia, o Pedro Abílio pode até acrescentar alguma coisa a isso. Pelo que eu percebo, o Atlético tem muito uma linha de valorizar muito o Siga, de tentar valorizar jogadores novos, de tentar buscar que eu acho que isso é fundamental, inclusive na SAF, tá? Você consegue revelar ou captar jogadores, você consegue ter o retorno técnico e depois o retorno financeiro, tá? Eu acho que é esse o caminho. E aí a gente percebe, o Cuca, que era o treinador antes do Sampaoli, não tem essa característica. O Cuca não é muito de trabalhar com jovens e o Sampaoli também não tem essa característica. O Sampaoli é o seguinte, ou é o que ele pediu ou não é. Entendeu? E eu não entendo futebol assim. Eu acho que no futebol, eu preciso de um primeiro volante. Normalmente, o que é que se faz? Se coloca 5 nomes na mesa, claro, você vai colocar prioridades, mas nem sempre você vai conseguir contratar o primeiro ou o segundo, porque existe uma questão financeira. O jogador pode não querer vir, o clube onde ele está pode não querer vender, ou o clube pode não ter dinheiro para comprar. Você vai para o segundo, você vai para o terceiro. E, pelo que eu percebo, o Sampaoli não trabalha assim. Ou é o jogador que ele quer, ou não é ninguém. Entendeu? E aí fica muito complicado. Fica muito complicado por quê? Porque o clube tem um departamento que chama Siga, que tem como função o quê? Tem como função buscar novos jogadores, buscar reforços, buscar novos talentos. Se tem um treinador que não confia nesse trabalho ou que não quer seguir esse trabalho, existe um contrassenso. E aí é mais um contrassenso. O outro é o discurso que a gente falou agora há pouco, né? O do Paulo Brax ia para um lado, o do Sampaoli ia para o outro, e na mesma semana. O Paulo Brax vai lá no HG e fala uma coisa. E isso acho que foi na terça-feira, né? Foi por agora, tem pouco tempo. Na quarta-feira, após o jogo, o Sampaoli fala as coisas completamente diferentes. Inclusive jogadores que trouxe como centroavante, e ele fala que não é centroavante, né? O cara tem 1,86 m. Falou que quando tiver pronto vai jogar. Mas tava no banco. Falou que o Cassier, no campo, o comportamento é similar ao do Bernard. Isso. E se o jogador tá no banco, ele tem que ter no mínimo uma condição de jogo. Agora, eu não acho que uma partida em que o Atlético tá pingando bola na área seja melhor ter o Bernard do que o Cassier. Jamais. Terminou com o Bernard e com o Dudu. E tem um outro ponto que eu acho que assim, talvez tenha sido até muito importante. Cara, se a gente pegar os 2 últimos jogos do Atlético, eu acho que foi muito decisivo isso, o Atlético, que é o lanterna do Campeonato Mineiro, e o Remo, que volta à Série A depois de mais de 30 anos, o Atlético foi piorado do primeiro para o segundo tempo por ações do seu treinador. Sim. A função do treinador é tentar melhorar o time. O Sampaoli estava piorando. E quando ele pega o Coelho, que estava bem na esquerda, e leva para a direita, foi um desastre contra o Atlético e foi um desastre contra o Remo. Pedro Abílio, a Itatiaia está acompanhando essa repercussão do lado da gestão, né? A troca de comando técnico, mas também acompanhou chegada de jogador. O jogador chegou, o treinador foi embora e a Itatiaia chegou para registrar o atleta também. Abílio. Inclusive ele foi perguntado sobre isso, Cirilo, e não quis entrar em muitos detalhes, obviamente. Tomás Pérez, volante de 20 anos,
Jogador que está começando a sua trajetória no futebol profissional, né? Ele foi revelado pelo Newell's da Argentina, foi para o Porto, vinha sendo utilizado mais vezes pelo Porto B na segunda divisão em Portugal e chega ao Atlético por empréstimo do time português até o fim do ano, vai realizar exames médicos e assinar o contrato caso dê tudo certo. Vamos acompanhar na reportagem do Rômulo Giacomin, a Itatiaia acompanhou a chegada do Tomás Pérez agora à tarde a Belo Horizonte e ele destaca suas características e quando estará pronto para estrear pelo Galo. Bien, primero, bueno, yo siempre jugué de primer volante, pero después lo puedo hacer en distintas posiciones, no estoy atado a esa posición, en donde me necesite el equipo, el cuerpo técnico, lo puedo hacer tranquilamente. Y después, a tu segunda pregunta, responderte que, bueno, primero tengo que hacer todos los exámenes, arreglar un par de cosas y esperemos que lo antes posible podemos estar. Ouviu, né, Cirilo? Normalmente eles nem falam primeiro volante no espanhol argentino, mas ele citou aí, é primeiro volante de origem, mas pode fazer outras funções também. Tomás Pérez, 20 anos, novo reforço do Atlético se passar nos exames médicos.